Hi guys, welcome to another class. Estou muito feliz por estar aqui com você hoje para mais uma aula. Que Deus abençoe você. Que feliz que você está sendo persistente no que Deus tem te chamado, nessa oportunidade que Deus te deu. Então vamos orar para a gente começar nossa aula de hoje. Pai, eu te entrego essa turma, Pai. Eu te adoro, exalto o teu nome, Pai, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor é o Senhor dessa turma, Pai. O Senhor tem um propósito para nós, Jesus, e nós te agradecemos por poder fazer parte, Deus, daquilo que o Senhor tem para fazer nessa terra, Pai. Te entrego essa turma, te entrego cada aluno, Pai, que o Senhor venha trazer a eles facilidade com o idioma, que o Senhor venha trazer perseverança, Pai, que o Senhor venha trazer presença viva do Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai. Coloco minha vida como professora nas suas mãos, Pai, que eu possa ser, Senhor, a melhor professora, Senhor, para eles, e que tudo aquilo que faltar em mim, o Seu Espírito Santo venha preencher neles, Pai, que o Senhor venha dar vontade deles de estudar, que o Senhor venha os ensinar a organizar o tempo, Pai, para que eles possam, Senhor, ser firmes e aprender de verdade o inglês, Pai. Acelera o aprendizado deles, e é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de artigos definidos e indefinidos em inglês. É uma matéria muito importante, como todas, né? Como todas que eu falo, mas é uma matéria, assim, importante mesmo. Então vamos lá. Vamos começar, né, nos lembrando do que a gente aprendeu na aula passada. Então, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na última aula? A gente viu o texto de Gênesis 22, do 15 ao 17, né? Vimos a tradução para fazer toda essa questão da associação, para aprender melhor o inglês. E a gente estudou os pronomes reflexivos em inglês. Então, a gente viu que os pronomes reflexivos em inglês são, primeiro é myself, que é para I, né? O eu. Yourself, you, você. O himself, a gente usa para o he, que é o ele. O herself, a gente usa para o she, que é ela. O itself para it, né? Que é ele e ela para coisas. E o ourselves para nós, que é o we. Yourselves para you no plural, né? O vocês. E o themselves para o they, que é eles. E aí a gente viu, né, quais eram esses pronomes reflexivos, e a gente viu, tá, mas então, pra que a gente usa, né, os pronomes reflexivos? A primeira coisa é que o uso deles é um pouco diferente do que a gente usa no português, então por isso que é importante você entender como ele usa, e não simplesmente querer ficar traduzindo frase e tudo, mas entender mesmo o propósito desse pronome reflexivo no inglês. Então vamos lá, a gente usa os pronomes reflexivos quando quem faz a ação e quem recebe a ação é a mesma pessoa. Ou seja, se eu digo eu me amo, eu estou amando e eu estou sendo amada por mim mesma. Então eu uso um pronome reflexivo. Então assim, às vezes o aluno ele erra nisso, que fala assim, I love me. Não é o me, a gente vai dizer I love myself. Que esse me amo, né, vai ser o myself, que vai estar fazendo esse propósito de dizer que é o me amo, amo a mim mesma, ok? Aí a gente viu, né, portanto, se você fizer algo por você mesmo, você vai usar o myself. E aí a gente viu alguns exemplos, ó. I cut myself with a knife while I was cooking. Então eu me cortei com uma faca enquanto eu estava cozinhando. I wrote an email to myself. Eu escrevi um e-mail para mim mesmo, ou para mim mesma. Isso é legal também, gente, de vocês verem que diferente do português, né? O português, as palavrinhas, elas variam muito com relação ao gênero. Então, por exemplo, o mesmo seria para o masculino e mesma para o feminino. No inglês não tem isso. Então, no inglês, o myself, você vai usar sendo homem ou sendo mulher, e aí a tradução da frase, né? Porque não vai existir tradução, porque quem tá te entendendo lá vai ser um nativo, né? Que fala inglês, ele não vai ficar traduzindo. Mas se você fosse traduzir para o português, iria traduzir de acordo com quem fala. Então, não tem essa variação, não tem uma letrinha no final. Então, é muito mais simples. Por isso que eu amo inglês. Aí, vamos lá. Pra gente, né, entender, é bom a gente sempre ficar olhando alguns exemplos, e a gente usa também o pronome reflexivo para dar ênfase. Como assim dar ênfase? Quando eu quero dizer, eu falei com ele mesmo, eu falei com o próprio, eu falei com o próprio presidente, eu fui
esse detalhe aí quando você quer dar ênfase em quem você falou. Então, olha um exemplo aqui, ó. I spoke to God himself. Eu falei com o próprio Deus. Então, quando eu uso God himself, por que eu sei que aqui eu tô dando ênfase e não aqui eu estou usando ele da forma... na sua forma original, né, de falar que você faz a mesma coisa e recebe. Por quê? Aqui, ó, I spoke to God. Se eu já coloquei uma segunda pessoa com quem eu estou falando, já não é comigo mesma. Se fosse comigo mesma, eu poderia dizer I spoke to myself. Eu falei comigo mesma. E aí ele estaria sendo usado, o pronome reflexivo, da sua forma original. Mas aqui, ó, eu falei com outra pessoa. Então, a mesma pessoa que fala não é a que recebe. Porém, eu usei depois do God o himself. Então, eu falei com o próprio Deus, ok? A gente viu também que o uso desses pronomes reflexivos, a gente também pode usar o by junto com ele, que é o by myself, by yourself, by herself, entre outros. E nesse caso, ele dá sentido de sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então, por exemplo, você consertou sozinha, você escreveu sozinho. Aí você vai usar o by yourself, by herself, by myself, ok? Então, vamos lá, ó. I love spending time by myself. Então, eu adoro passar tempo sozinha. By myself, sozinha, ok? Opa, passou muito. Calma aí, gente. Aí eu trouxe mais alguns exemplos, porque eu acho que na aula passada faltaram mais alguns exemplos e por isso eu trouxe para vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Ó, she traveled to Europe by herself. Se eu falasse só a primeira parte da frase, she traveled to Europe, ela viajou para a Europa. Seria uma frase completa. Só que quando eu falo by herself, quer dizer que ela viajou para a Europa sozinha, ok? Agora olha a próxima, ó. They rebuilt the house by themselves. Então, eles construíram a casa sozinhos, sem ajuda, ok? I looked at myself in the mirror. Então, eu me olhei no espelho, né? How did you cut yourself? Como você se cortou, ok? Aqui eu usei o yourself, então que a pessoa se cortou. You should write notes for yourselves. Vocês deveriam escrever notas para vocês mesmos, ok? Ou anotações. The cat is licking itself. Então, o gato está se lambendo. Now, let's start our content for today, ok? Então, vamos começar o nosso conteúdo para hoje, que são os artigos definidos e indefinidos em inglês. Primeiro, a gente vai ouvir aqui o nosso texto que tá em 1 Coríntios, né? 14, 32 e 33. Então, vamos lá. The spirits of prophets are subject to the control of prophets. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregations of the Lord's people. Ok, vamos lá, vamos entender agora o texto. The spirits of prophets. Então, os espíritos dos profetas. Olha aqui, ó, ok? Aí aqui, deixa eu ver mais o que. Are subject to the control. Aqui, ó, to the control, ok? Aqui, né, pode ser do controle, né, ou ao controle, mas aqui também é o nosso artigo, aqui no caso, definido. For God is not a God of disorder. Is not a God. Não é um Deus de desordem. Aqui, ó, um Deus. Olha esse azinho aqui. Ele é o nosso artigo indefinido. Deixa eu ver se tem mais algum artigo indefinido aqui. Então, mais de paz, né? Como em todas as congregações do povo do Senhor. Então, a gente vai ver os nossos artigos definidos e indefinidos em inglês, né? Aqui no português, nossos artigos definidos na nossa língua é o, a, os, as, né? E os indefinidos é o uma, uns, umas, tá? E no inglês, eles são representados por a, né? An e o the, ok? São sempre usados diante de um substantivo. O primeiro que a gente vai ver é o nosso artigo definido, tá? Que eles são usados quando a gente se refere a algo específico. Então, algo que já foi mencionado no discurso anterior, ok?
E como eu disse, né, no português é traduzido por o, a, os, as. E na língua inglesa é o the, ok? T-H-E. Então, quando você vê o the, eles têm esse som assim de the, ok? Tipo, the Bible. Então, esse the aqui, ele pode ser o, a, os, as. Como que vai ser? Quando que vai ser o, quando que vai ser a, quando vai ser os ou as? Depende da frase, você vai entender pela frase. Então, por exemplo, ó, the Bible is new. Aqui você sabe que é a porque é Bíblia, né? A Bíblia é nova. Então, the Bible is new. Então, the Bible, ó, the. Could you repeat, please? The Bible. Então, ele tem esse sonzinho assim, ó, the, ok? Aqui, ó, a gente já repara o quê? Quando eu falo the Bible is new, é algo que eu já falei antes, né? Tipo, já te mostrei essa Bíblia, eu tô mostrando essa Bíblia, eu já falei dela. Então, quando eu falo a Bíblia, é uma Bíblia específica. Ó, outro exemplo, ó. The postcards arrived today. Então, os cartões postais chegaram hoje, ok? Então, fica implícito nessa frase que quem está recebendo os cartões postais sabe do que você está falando. Por isso que você usou os e não uns, ok? Então, de novo, ó. The postcards. Vamos lá. The postcards. Mais um, ó. The girls are playing. Então, ó, the girls. Vamos lá, galera. The girls are playing. As meninas estão brincando. Então, aqui quando eu falo as meninas estão brincando, você sabe de quais meninas eu estou falando. Por isso a gente usou o artigo definido the. Quando que a gente não usa nosso artigo definido? Primeira coisa, na frente de nome de pessoa. Aqui no português é muito comum. A gente fala, por exemplo, a Emily, né, minha irmã? A Emily, o Pedro, lá não. Então, aqui, ó, Emily is my sister. Então, se eu quero dizer a Emily é minha irmã, eu não preciso colocar o the Emily, ok? É só Emily. Emily is my sister, ok? Nome de lugares. Então, eu não vou colocar the Brazil. O Brasil, eu não preciso colocar como no português, eu coloco o artigo antes. Então, ó. Brazil is a beautiful country. Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que aqui o Brasil tá com Z? Não se traduz nome de nada. Não se traduz. Você não vai ver traduzido, por exemplo, New York. A gente fala Nova York e tudo, mas não se traduz nomes de locais. Então, por exemplo, eu moro em Porto Real. Se eu for lá, eu não vou falar outro nome, eu vou falar Porto Real, Rio de Janeiro. Só que o Brasil, ele tem uma diferença na escrita, ok? Então, quando você for escrever em inglês, o Brasil vai ser com Z, enquanto o nosso nome aqui, o Brasil é com S. Mas isso é raro de acontecer, tá? Não é comum que as palavras sofram alteração quando são nomes de lugares, nomes de pessoas, ok? No caso do Brasil, tem essa alteração do Z, mas isso não ocorre, assim, com outras palavras, ok? Então, aqui, ó, Brazil is a beautiful country. Então, não preciso pôr o Brasil, the Brazil. Eu ponho Brasil, ok? Línguas. Então, ó, English is an interesting language. Então, inglês é uma língua interessante. Então, não vou colocar the English, ok? Eu vou colocar apenas English. Quando eu tô me referindo a esporte. Então, por exemplo, ó, soccer is very popular in Brazil. Outra coisa, aqui o nosso futebol não é futebol, ok? Futebol é o futebol americano lá, tá? Então, se você falar futebol, eles não vão saber do que vocês estão falando. O futebol brasileiro é soccer, ok? Tanto é que o jogador de futebol é o soccer player, ok? Então, soccer is very popular in Brazil. Então, o futebol é muito popular no Brasil e não é the soccer. Disciplinas, então, ó. Portuguese is very difficult for me. Português é difícil para mim. Então, não vou colocar o the Portuguese, ok? Pronomes possessivos, então, my father is retired. Então, meu pai está aposentado. Então, na frente desse my aqui, não vou colocar o the, ok? Substantivos no plural usados com sentido geral. Então, por exemplo, aqui os brasileiros. Eu tô falando dos brasileiros que gostam de futebol. Estou fazendo um geral, né, dos brasileiros. Então, Brazilians like soccer. Os brasileiros gostam de futebol. Dias da semana. Monday is always a boring day. Então, não é the Monday, é apenas Monday, ok? Cores.
My favorite color is blue. Então, se estou falando da minha cor favorita, eu não vou colocar the na frente. Na frente de cargos acompanhados pelo próprio nome. Então, ó, President Kennedy was murdered in 1963. Então, o presidente Kennedy foi assassinado em 1963. Então, murdered. Então, ele foi murdered. Mas aqui eu usei o President Kennedy com o nome dele. Então, eu tô falando do cargo dele e quem era ele. Então, eu não uso o the President Kennedy, ok? Que é diferente do que aqui no Brasil, que você usa o na frente. Expressões de tempo com last e next. Então, ó, I called him last week. Então, eu liguei para ele na semana passada. Next Saturday, I'm going to the beach. Então, no próximo sábado, eu vou à praia. Então, não tenho the. Aí, agora a gente entra nos artigos indefinidos, né? Os artigos indefinidos, eles, como eu disse, eles significam uma. Quando se traduzindo, tá? E a gente sempre vai usar eles para substantivos no singular. Então, vamos lá. Ó. Primeiro deles, a gente vai ver o a, né? O a é usado diante de substantivos cuja grafia, né, ou se escreva com consoante, comece escrevendo com consoante, ou tem o som de consoante, ou por H quando ele for pronunciado, tá? Então, quando você vê uma palavra que você começa a escrever com consoante, antes dele vai vir o A. Ou tem o som de consoante, vai vir o A. Ou é o H quando ele é pronunciado. Lembrando que muitas vezes se escreve com consoante, mas não tem som de consoante. Então, se a palavra que vai vir depois escreve com consoante, mas não tem som de consoante, você não vai usar o A. Você vai usar a próxima que a gente vai aprender, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos ver. E se a palavra, né, com a vogal se inicia, né, com U, eu, que é o EW, o EU, e tem o som da consoante Y, né, como eu disse aqui, o som da consoante se inicia por ON, ok, que tem o som da consoante W, nesse caso a gente também vai usar o A. Então, assim, para ficar mais fácil para vocês, pensem no som. Teve som de consoante, a gente usa o A, ok? Então, vamos ver o exemplo, ó. This is a dictionary. Então, isso é um dicionário. Aqui o que veio depois é uma palavrinha que começa com D, que é uma consoante. That's a university. Ó, aqui, ó, university. Começa com U, tá? E ele tem o som do Y, U, ok? Então, that's a university. Então, aqui eu usei o A e não o N, tá? Mesmo começando com U, mas porque não tem o som do U, tem o som do Y. I have a ewe on my farm. Então, eu tenho uma ovelha na minha fazenda. Ó, mesmo começando com o E aqui, que é uma vogal e não uma consoante, ele tem esse som de ewe, ok? Então, ele antes vai vir um A, ok? A European Journal. Então, um jornal europeu. Então, aqui, ó, tem o som também, com E, mas tem o som aqui do nosso Y. E a one-story house, uma casa de um andar. Okay? Agora, os indefinidos, né? Quando a gente vai ver o A aqui com outros exemplos. Ó, aqui é só exemplo de palavras que começam com consoante. A dog, um cachorro. A book, um livro. A new project, um novo projeto. A horse, um cavalo. E o an, Carol? Quando que a gente usa o an? Então, o an a gente usa quando a próxima palavra se inicia por uma vogal ou pelo som de uma vogal, ok? Geralmente, as palavras cuja a consoante inicial é o H, né? Se inicia por H, mas o H mudo, a gente usa o N também, mesmo sendo uma consoante. Então, você tem que ficar sempre de olho nesse H aí, porque se o H tiver som, você vai usar o A. Se o H não tiver som, você vai usar o N, ok? He's eating an apple. Ele está comendo uma maçã. Um detalhe, gente, de pronúncia legal. O an, eles sempre juntam com a próxima palavra. Então, por exemplo, an apple. Tá vendo? An apple. Ó, she arrived an hour ago. Então, ela chegou há 1 hora atrás. Então, ó, an hour. Eles juntam, tá? Outros exemplos. An orange. Então, uma laranja. Ó, an orange. Tá vendo? Juntou an orange. An apple, já fiz. An idea, ok? Uma ideia.
vocês têm alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá no grupo do Telegram, tá? Essa matéria é bem importante. Vocês vão ver também que a partir de agora a gente vai estar relembrando algumas coisas, porque a gente já passou de um nível de inglês, a gente já viu muita coisa. Então vai ter coisinhas que eu vou trazer de relembrando. Eu vou fazer mais aulas com música e aulas diferentes para que vocês fixem bem, gente. Mas isso aí é muito importante, tá? O conteúdo da aula que vem também vai ser muito legal, sem ser o dessa semana. Dessa semana vai ser uma música, né? A gente vendo algumas coisas que a gente aprendeu. Mas o da semana que vem a gente vai ver endereço, localização, como você se localizar. Então, fica firme, estuda. A gente se vê na próxima aula, ok? E teve dúvida? Grupo do Telegram. A melhor forma de você nunca esquecer um conteúdo é com repetição espaçada, então faça. Os nossos dias de aula são as segundas e as quartas, às 12:30. Quando eu não posso às 12:30, eu aviso lá no grupo, porque então eu combino com vocês, ok? Deixa eu voltar aqui. So, thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera. See you on the next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye. God bless you.